Eu estava lendo, relendo e refletindo sobre o que eu diria sobre esses itens, sobre o Hamlet, quando eu tive a oportunidade de ver tardiamente, não vi quando estreou, o filme Relatos Selvagens, do Zifrón, argentino, de 2014. Filme brilhante, filme que eu recomendo a todos os senhores. 6 episódios curtos de vingança como Hamlet. 6 episódios em que 6 animais, enunciados nos créditos iniciais do filme, vão aparecer em 6 personagens. 6 episódios em que alguém decide. Por exemplo, no primeiro episódio, eu vou contar o filme. Quem não quiser ouvir, tape os ouvidos. Quem não viu, morra. Eu vou contar igual. No primeiro episódio, descobre-se que alguém reuniu num único avião todos os seus inimigos e decidiu jogar esse avião contra um casal que são seus pais, que só descobrimos nos créditos do filme que eram seus pais. Como seria interessante pegar um avião, juntar quem fez bullying comigo, vizinhos, alguns parentes, ex-maridos, ex-mulheres, ex-noivos, ex-noivas, gente que esteve comigo, gente que se recusou a estar comigo, alunos, eventualmente, um ou outro. Naturalmente nenhum meu, eu não colocaria nenhum. Né? Pessoas do meu mundo, uma ou outra síndica da minha existência. Se eu pudesse colocá-los num avião e jogá-los, o que diria Hamlet, relido à luz da nossa consciência contemporânea? Pobre homem que acha que o problema do mundo está nos outros. Pobre homem que nessa vingança achou que ele era mal amado porque os outros eram incompreensíveis e jamais olhou para a sua própria caveira e perguntou, será que eles não tinham razão e que eu não era uma pessoa medíocre? Por que eu acho que todo mundo que me persegue tem inveja? Pode ser simplesmente alguém que esteja reconhecendo a minha falta de qualidades. Será que humildade não é o disfarce ético da falta de qualidades? Uma briga de trânsito vale a pena? O filme mostra 2 pessoas que, envolvidas numa híbris, num desequilíbrio, vão até a morte. E quando os 2 estão queimados num cadáver final, o guarda lança a hipótese, é um crime passional. E provavelmente sim. Não passional porque os 2 homens, machos, héteros, alfa, tenham tido um caso, mas passional porque ambos são vítimas da sua paixão. Passional porque ambos não se conheceram e decidiram que o ressentimento de 2 mereceria a morte de ambos. Um por não ter o carro do outro e outro por não permitir que um carro simples barrasse a sua passagem. Se a minha honra está no ano do carro, há algo de podre no reino da Dinamarca. Muito podre. Como é que eu posso ser racional, um engenheiro, num estado latino? É o que descobre o senhor Bombita, um homem que pensa racionalmente, mas descobre que ele é guinchado e multado sem razão. E ele decide que o Estado deve ser racional. E ele morre nessa tentativa, não morre no sentido físico, mas ele decide se vingar do Estado. Curiosamente, ele é amado apenas quando faz essa vingança. O que fazer se o meu pior inimigo vier jantar no meu restaurante? Colocar veneno de rato na comida, obviamente. E matar o filho dele também, o mal é hereditário. Tem que ser punido igualmente. Como é que eu livro um filho que se meteu numa grande enrascada ao atropelar uma grávida? Pagando a todos os envolvidos. E tratando daquilo que Marx previa no 19, transformar todas as relações em mercadoria, já que todos são corruptos. O filho, a mãe, o pai, o advogado corrupto, um pleonasmo, e todo o resto envolvido. E o episódio mais longo e mais instigante, a noiva que está feliz casando no seu melhor dia da vida e descobre, coisa terrível, o filme é na Argentina, obviamente, não é no Brasil, que seu noivo a traiu e convidou a mulher com quem ele atraiu para o casamento. Horrível isso, né? É ficção, isso é ficção cinematográfica. Muito curiosamente, a noiva decide se vingar, basicamente, giving. Não? Basicamente, ela decide se vingar saindo com o cozinheiro.
Depois passa a agredir a concorrente ao jogá-la num espelho e quebrar sobre ela. E por fim, os dois se enfrentam quase a ponto da morte e finalmente descobrem, um no outro, que naquela violência do traidor e da assassina, agora adúltera, um respeita o outro e enfim eles descobrem o amor. Estranhíssimo, absolutamente natural. Até então eles tinham descoberto o noivado e a data do casamento e o vestido e o pastrame quente citado no filme. Eles tinham descoberto a música do casamento, eles só não tinham olhado um para o outro. E ao se olharem em meio à situação de destruição da humanidade, ao se olharem no fundo do poço da agressão, os dois acabam constatando que se amam porque um animal olhou para o outro e se reconheceu como parte da manada. Um parou de idealizar o outro e pela primeira vez sujos de sangue e quase mortos, eles descobrem que se amam, como o Sr. Bombita só é respeitado na prisão e como os dois homens do trânsito só se encontram e se amam quando se matam e na morte. Hamlet diria, às vezes é preciso matar 8 pessoas para que a corte da Dinamarca se veja. Às vezes é preciso apenas tentar matar o marido para que ele descubra que eu o amo. Isso não é uma indicação pessoal, gente. Quero deixar claro que isso é uma análise literária. O que fazer diante da consciência? Hamlet percorreu 5 atos. Hamlet percorreu 5 grandes atos, na maior peça em tamanho de Shakespeare, para testar a amizade com Marcelo, para testar a falsa amizade de Rosencrantz, para descobrir que sua mãe cedeu apenas à sua sensualidade, para descobrir que seu pai quer vingança, e para chegar ao ponto em que, tendo matado Polônio, tendo matado Cláudio, tendo se envolvido numa trama que levará à morte de sua mãe, que levou ao suicídio de Ofélia, que matou o irmão de Ofélia, e que ele próprio acabou sendo ferido pela espada envenenada, em que ele passou por toda a provação, e ele está pronto agora para olhar as coisas com objetividade. Como a peça segue regras retóricas, como todas as grandes tragédias, a personagem deve se mutilar ou morrer ao final. Ou ela deve matar, ou ser morta, ou se mutilar. Édipo arranca os olhos. Ifigênia, Ismália, todas as personagens trágicas, da Grécia até Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco para Sófocles atrás, todas as grandes peças, nós temos que purgar, temos que chegar à catarse. E Hamlet nos oferece um caminho um pouco distinto. Não é necessário que você mate 8 pessoas e a si, ou 7 e a si, para que você atinja a sua consciência. É necessário que pela primeira vez na vida, diz o Hamlet em longos monólogos, você consiga dizer apenas o que as coisas são. E para isso Hamlet teve que se fingir de louco. Me disse um psiquiatra no Rio de Janeiro, num congresso, e quando ele era diretor da Pinel na década de 70, todos os esquizofrênicos e outros abalados andavam pelo pátio da Pinel fazendo isso. Andando para lá e para cá, falando num telefone imaginário. E ele descobriu que com a invenção do celular todos andam assim, que os esquizofrênicos apenas eram visionários do que seria neste momento. Diz ele também que todos os com síndrome persecutória viam câmeras filmando de todos os lados. E hoje nós estamos sendo filmados de todos os lados. Os loucos foram apenas faróis da raça, pessoas que intuíram o que aconteceria. Porque, como escreveu Erasmo no Elogio da Loucura, às vezes é preciso ser louco para dizer o óbvio. Às vezes é preciso ser louco para dizer que todos os problemas que nos são mostrados na televisão são problemas falsos, para que nós não vejamos os reais. Que todas as fotos que são exibidas nas revistas são enganos de consciência, para que eu não veja o que eu não quero ver, o rosto da Medusa. Que todas as festas são um barulho alto, para impedir que eu expresse a melancolia densa e profunda da minha existência.
E que quanto mais eu fotografar e passar adiante, comunicar, e quanto mais eu escrever potássio, 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 é maior sinal que eu estou triste, triste, triste. Porque eu estou precisando que o mundo inteiro curta a vida que eu não estou curtindo. Que o mundo inteiro me diga como é legal a vida que eu próprio estou achando insuportável. E se muitas pessoas me disserem isso, eu consigo evitar que o resto seja silêncio. Eu consigo evitar a solidão. E eu consigo, finalmente, descobrir que eu vivo em sociedade, mas que a minha consciência é minha, que o meu projeto é meu, que minha vida é absolutamente minha, que ela é resultado das minhas escolhas, que o meu eu é imperativo, que eu estarei onde eu desejar, construirei a família que eu desejar, a partir de uma série de reflexões e ações que vão interagir com o real, que vão interagir com a decisão das outras pessoas. Escreveu em espírito Foucaultiano um filósofo que nós estabelecemos hospícios a partir do século XIX para que nós pudéssemos ter a certeza de que os que estão lá dentro são loucos, logo por consequência, conclusão lógica, eu não sou. Se eu não estou no hospício, há uma chance grande de eu não ser louco. A Idade Média não tinha hospícios, porque a separação entre loucos e não loucos era muito mais fluida na Idade Média. Hamlet nos diz que nós temos que estabelecer poderes, temos que estabelecer cenas, temos que estabelecer etiquetas, formalidades, porque eu não aguento constatar que todo mundo é um teatro e que o papel que eu estou representando e que cada um representa na sua vida é insuportável, porque não é o papel que eu escrevi, não é o papel que eu queria, não é o papel absolutamente daquilo que eu desejava. Recebi uma revelação de um senhor, que muito simples, porteiro de um local que eu frequento, confessou-me que retirou todo o seu fundo de garantia de uma vida inteira para assistir, não vou identificar o time, um time que ele seguia e que jogaria no Japão uma mundial de clubes. Ao narrar isso, todas as pessoas que ouviram a história ficaram horrorizadas. Como é que uma pessoa tira o produto de uma vida do banco e vai ver um time num país distante, numa viagem caríssima que é o Japão? E eu pensei, é provável que seja a única coisa que ele fez, absolutamente notável, épica e dele. E todas as outras, guardar dinheiro, comprar casa, financiar, entrar num programa habitacional e trabalhar todos os dias, sejam o palco no qual ele foi ensinado pela família, por Deus, pela religião, a funcionar. Na insanidade deste porteiro, ele pela primeira vez foi alguém. E quando ele tiver netos, talvez ele diga, a única coisa que ele fez a vida inteira, vovô tirou todo o dinheiro e foi ver o time ser campeão em Tóquio. Os netos não saberão, como ele não sabe bem onde fica Tóquio, mas aquele ato extremo, ousado, terrivelmente épico, foi a grande insanidade lógica que deu luz e sentido à vida dele. Hamlet está dizendo, quando todo mundo é normal, racional, equilibrado, poupa, tem plano de saúde, se veste equilibradamente, combina bege com marrom, azul marinho com azul celeste, usa sapato preto fechado. Quando as mulheres vão para a entrevista com colar de pérolas e tailleur, e os homens de terno escuro e gravata bordô. Quando todos dizem que querem contribuir para a empresa e querem dar tudo de si a nível de pessoa humana enquanto gente, para que essa empresa cresça. Quando todos publicam que são felizes, quando todos dizem sem cessar, esta é minha vida e minha vida é legal porque eu estou viajando, porque eu estou comendo este prato, vejam. Quando todos dizem a mesma coisa, eu preciso dizer que ser louco é a única possibilidade de ser sadio neste mundo